todos. Obrigado pela presença. Essa é uma live da junção de duas câmaras, né, de engenharia mecânica e a da engenharia de avaliações e perícias, né? Hoje nós temos o prazer de ter a palestrante, a Karen Sodadelli Borsato, né? Ela é engenheira mecânica, formada aí pela Universidade Federal do Paraná, como a gente, né? E ela... Vou ler aqui o teu currículo, tá, Karen? Então, ela também é especialista em engenharia mecânica na área de fabricação pela Universidade de Santa Catarina, mestre em engenharia na área de biomateriais, /química, aplicada pelo Instituto Tecnológico de Muronan, no Japão, e doutora em engenharia mecânica na área de ciência e engenharia de materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tá certo? Bem, agora passo a palavra para o nosso excelentíssimo presidente, né, o Nelson Gomes. Nelson? Ok, boa noite a todos. A satisfação enorme recebê-los, em especial neste evento coordenado por duas câmaras, certo? Emerson e a Câmara da Mecânica, que tem o Douglas na liderança, recebendo a Karen, que vai falar um tema extremamente importante, que são as perícias na área de engenharia. Temos certeza que esses eventos trazem uma oportunidade para que todos aprendam ou tenham uma noção qual é o grande objetivo das perícias de engenharia. Certamente a experiência da Karen vai trazer muitas novidades, muitos desafios e também muita instigação para aqueles que pretendem realmente trilhar essa trajetória ou esse novo campo aí de perícias judiciais. Eu agradeço muito a tua presença, agradeço também, não poderia esquecer de mencionar o nosso diretor técnico, o Rodrigo Pascoal, que tem se dedicado aí muito tempo para o IEP, trazendo palestras inovadoras, palestras desafiadoras, né? E eu recomendo a todos, olhem o site, acessem o site do Instituto de Engenharia, o iep.org.br, para vocês estarem atentos às novidades, os eventos que estão acontecendo. Posso dizer para vocês que nos próximos 30 dias, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, não é dia 19, em 30 dias nós teremos 4 palestras internacionais. Então, teremos um palestrante da Noruega, o Rodrigo vai detalhar depois, um palestrante da Noruega, um palestrante da Califórnia, um palestrante de Israel e um palestrante em Boston, certo? Então, são 4 palestras internacionais muito inovadoras e teremos mais novidades para apresentar para vocês até o final do mês aí, sabe? Com certeza, estamos no rumo, caminho certo, de modo a divulgar as novas tecnologias, ou a parte de mentoria, a parte de podcast. Pode ter certeza que isso vai acontecer e será informado no site do IEP. Detalhes adicionais, aí o Rodrigo, que vai pegar a palavra agora, vai apresentar para vocês todos os detalhes desses eventos que eu comentei, assim, en passant, do que vai acontecer no IEP. Posso dizer para vocês, o IEP está muito bem, o IEP vai muito bem, em especial com a participação de todos vocês. Obrigado, boa noite e tenhamos uma boa palestra aí com a Karen. Rodrigo, a palavra é tua aí, Rodrigo. Agradeço, presidente. Acho que você já falou tudo, temos palestras importantes pela frente, né? Está tudo no site. Eu convido a todos que não são associados, que estão participando hoje, como a Karen, por exemplo, associação no Instituto. Existem muitos benefícios, muitas coisas legais também e novidades que estão vindo pela frente, tá? Karen, a palavra é sua, todo mundo está aqui para te ouvir. Eu agradeço ao Douglas e ao Emerson, que vem conduzindo as duas câmaras aí com maestria, como sempre. Agradeço a Val pelo apoio de sempre, nossos colaboradores, ao Nelson, e vamos em frente. Obrigado. Agradeço a todos, né? O presidente, o engenheiro Nelson, o Douglas, que me fez o convite, né? Para participar dessa palestra, ao Rodrigo, que nós trocamos algumas ideias, e ao engenheiro Emerson também, que se mostrou já da área e vai me ajudar nas respostas aí, caso eu não consiga responder em toda a amplitude, né?
Então, o Douglas me pediu, algum tempo atrás, que fizesse uma palestra, e eu pensei, talvez uma palestra em perícias fosse exatamente uma palestra diferente daquelas que a gente está acostumado na engenharia. Sai um pouco do foco da civil, da elétrica, da mecânica, e traz um foco que poucos de nós têm entrado, né, nessa outra atividade. Então, a ideia hoje é passar para vocês, assim, o tema é bem amplo, vou tentar trazer o máximo que eu puder aí com detalhes, mas, óbvio, a gente fica aberto para questionamentos de vocês ao final da palestra e fica aberto aí, o Douglas tem o contato, o pessoal do IEP tem meu contato, eu vou passar o meu contato no final e vocês, tendo dúvidas, por favor, entrem em contato também, né? Então, vamos começar essa nossa palestra que tem como tema perícias judiciais em engenharia. E aí eu deixei bem amplo, porque justamente a gente foca muito nas perícias da engenharia civil, né, que vinculam lá a avaliação de imóveis, terrenos, a parte de concessionárias de luz e energia, a parte de concessionárias de água, né? E a gente esquece um pouco que tem muita perícia nas outras áreas de engenharia também. Então, eu vou passar de uma maneira bastante geral para vocês esses detalhes aí sobre como é que acontece essas perícias, né? Nós vamos procurar seguir uma agenda. Essa agenda nós temos 6 pontos. Então, tem um item 1 lá, que é a minha apresentação, né? Quem sou eu, afinal de contas. No segundo, a atividade do perito. No terceiro, a regulamentação. Como você faz o credenciamento junto ao Tribunal de Justiça? Como é que você faz os honorários, estabelece, né, a proposta de honorários? E, finalmente, como é que você finaliza todo esse projeto de perícias, fazendo a vistoria e, finalmente, o laudo? E eu acredito que vocês que estão nos assistindo hoje devem estar pensando assim, deve ter passado pela cabeça de vocês em fazer alguma outra atividade além daquela que você faz no seu dia a dia. Ou então, né, como é que eu posso, nesse tempo de pandemia ou mesmo em crises, como é que eu posso ampliar a minha renda mensal? E, finalmente, para aqueles que já têm mais tempo de casa, né, o que eu vou fazer na minha aposentadoria? Será que eu vou ficar em casa? Será que eu vou aguentar ficar em casa? A gente é muito dinâmico, né? A gente é uma área de atuação muito grande. Então, acredito que um desses questionamentos já deva ter passado pela cabeça de vocês. Mas afinal, né? Que atividade é essa de perícia, né? Como é que eu não pensei nisso antes, né? E muitas pessoas me perguntam também, né? Como é que pode ser qualquer pessoa? Pode ser, você tem que ser conhecido de alguém lá na área, né? Você tem que ser conhecido do juiz, do escrivão, ou você tem que prestar um concurso público. E isso eu descobri há uns 13, 14 anos atrás, porque eu fui justamente procurar essas informações. Eu já fazia uma série de análises de falhas lá, junto com o Douglas, né? Com o pessoal ali da área de engenharia mecânica, e aí me surgiu a ideia de, já que eu faço essas análises, por que não pensar já que eu faço os laudos, né, os relatórios técnicos, por que não entrar nessa área de perícia? E eu comecei a procurar essas informações e não encontrei. Foi só num determinado momento, numa conversa assim, de final de semana, que um conhecido da família me disse assim, olha, venha comigo, eu vou te apresentar um escrivão, né, de uma das varas aqui do fórum, e você se apresenta, leva um currículo, enfim, conhece um pouco mais dessa área. E foi a partir desse momento que eu, no dia seguinte, já marquei com ele, falei, não vou perder essa oportunidade, vou junto para ver como é que isso aí funciona, já que eu não tenho concurso público. Na época, o cadastramento não existia, né? Ele passou a existir alguns anos depois, e foi assim, cheguei lá, me apresentei, ele pediu que eu fizesse um currículo resumido e entregasse vara por vara, né? Então, eu fui, no segundo dia, eu preparei um currículo bastante resumido com as principais atribuições que eu tenho, as qualificações,
E fui no último andar do fórum, ali perto do Shopping Miller, e fui entregando essa documentação, né? Para o juiz titular, para o juiz substituto, pedia para conversar com eles, né? Para me apresentar pessoalmente, e foi assim que aconteceu, né? Então, há 14 anos atrás, a gente fazia desse jeito. Hoje vocês vão observar que não é bem assim que a coisa funciona. Mas, como eu falei, eu não preciso prestar nenhum concurso público. Quem é que pode trabalhar nessa área? Normalmente as pessoas que já tenham esse viés, né, de buscar conhecimento, fazer trabalhos diferenciados, né? E não necessariamente você precisa conhecer o juiz ou o escrivão. Uma das coisas que eu tenho notado é que muitos dos engenheiros têm medo da área judicial, por ser, em princípio, uma área completamente alheia àquela que nós estamos acostumados. Então, e existe também aquela sistemática de achar que o engenheiro, ao se formar, vai trabalhar numa empresa na área de civil ou vai trabalhar na mecânica, que é a minha área, né? Vai trabalhar na Volvo, na Renault, na FPT, enfim, na Bosch, né? E aquele foco de eu tenho que trabalhar numa empresa. E eu acho que esses mitos que a gente acaba criando têm que ser colocados de lado, porque é uma área bastante interessante, a gente aprende muito, né? A gente amplia os horizontes, e eu costumo dizer também que nessa área, o que a gente precisa, tecnicamente, a gente já adquiriu nos anos de engenharia. Né? Lá você tenha passado seus 5 anos de engenharia, né? Tem gente que gosta de ficar um pouquinho mais, né? Fazendo cálculo, resistência, enfim, ele fica 6, 7 anos, né? Mas esse conhecimento que a gente já adquiriu quando recebeu o grau de engenharia, a gente já tem. Muito embora, às vezes, né? Eu fui professora há muito tempo, coordenadora também de curso, a minha ideia é que a gente saia da universidade com um oceano de informações, áreas as mais diversas, e cada uma com um palmo de profundidade. Então, quando você foca numa área, obviamente as outras ficam um pouco menos, tem um pouco menos de conhecimento, mas isso não quer dizer que você não tenha como buscar esses conhecimentos através dos seus colegas, dos seus livros, de literatura, enfim, né? E então, 80% você já tem. O que falta? Nessa área de perícias, falta aquela parte dos trâmites judiciais, que eu coloco aí como 20%. Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer uma petição. Na verdade, eu nem sabia o que era uma petição quando eu tive que fazer uma. A gente não sabe fazer proposta de honorários, não sabe estimar, não sabe se deve detalhar, se não deve detalhar. Então, esses 20% normalmente acabam ficando para que você adquira esse conhecimento com o passar do tempo. Existem muitos cursos, vocês que estão assistindo aí já devem ter recebido N tipos de cursos pelas mídias sociais, né? Mas eu vejo a maioria deles e vejo também que muitos são dados por advogados tentando ensinar para o engenheiro a área, né? E a gente é muito quadradinho, a gente gosta das coisas de um jeito um pouco diferente, né? Então, existe uma série de cursos, são sempre cursos muito interessantes, mas praticamente poucos são de engenheiro para engenheiro. Então, esses 20% são o que a gente tem que aprender aí, consultando os nossos engenheiros que já fazem parte dessa área. Então, o que é essa perícia judicial, né? Então, algumas coisas aí que eu costumo dizer, para ser perito judicial, você tem uma máquina fotográfica, um iPad, às vezes, um computador para redigir seu laudo, e é isso que você precisa, né? Um ou outro equipamento, porque aquilo que você não tem, você vai colocar junto na proposta de honorários, um exame, um teste, enfim, você simplesmente vai contratar alguém para
te ajudar nessa etapa. E quais são as vantagens, né? As vantagens são inúmeras, mas 3 delas aí eu vou colocar para vocês, né? A primeira delas, eu posso trabalhar, eu sou o dono da minha área, né? Eu trabalho, o trabalho do perito é dele com o juiz, né? O juiz faz a nomeação e o perito executa a solicitação que foi feita. A segunda vantagem é que eu posso trabalhar onde eu quiser, né? Então, eu estou bem na beira da praia ali, redigindo meu laudo e eu estou bem tranquila, né? Qualquer lugar pode ser o lugar para você realizar ou elaborar o seu laudo. E um terceiro item é com relação ao horário, né? Você não precisa estar vinculado ao horário das 8 às 17, você define o horário que você vai marcar a vistoria, você define o horário que você vai começar a responder os quesitos e o horário que você vai elaborar o seu laudo. Então, eu já gostei, né, dessas 3 vantagens e, em função disso também, é que eu me tornei perita já há mais de 10 anos. Uma pequena apresentação, né, para aqueles que não me conhecem aí, apesar do Emerson já ter me apresentado, eu sou engenheira mecânica pela Federal, fui especialista pela Federal de Santa Catarina, fiz mestrado no Japão na área de gás e depois o doutorado na parte de soldagem de aços inoxidáveis duplex. Então, minha área é metalurgia. Uma segunda área que eu trabalhei por muitos anos eu fui professora, ministrei aulas na área de engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia ambiental, mais vinculada às disciplinas de materiais, processos de fabricação, soldagem, enfim. E os últimos anos que eu trabalhei na universidade, eu coordenei os cursos de engenharia mecânica e engenharia de produção. Numa terceira etapa, né, desse meu currículo, eu sou perita judicial desde 2007, onde eu recebi a minha primeira nomeação, e desde então tenho sido nomeada. Hoje à tarde, inclusive, eu já recebi uma nova nomeação, né? E sou credenciada também pela Receita Federal desde 2017. Junto com isso, eu sou responsável por 2 empresas, uma de consultoria e engenharia e uma de capacitação e treinamentos. Então, isso é só para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Tem muitos de vocês, talvez tenham sido meus alunos, espero, né? Os que não foram, tomara que seja ainda, que a gente vai abrir um curso de perícias, né? Então, fica aí já aberto o convite para vocês. Bom, começando essa área, uma figura importante é o perito. E esse profissional é aquele que recebe uma nomeação do juiz em função dos seus conhecimentos teóricos e práticos, que auxiliam o juiz no desenvolvimento ou na resposta de uma série de questionamentos de conhecimentos que ele não detém. E a gente faz, então, através desse processo de nomeação, a gente faz uma vistoria, faz o levantamento das informações e responde a uma série de questionamentos que são denominados quesitos e que são elaborados ou pelo advogado de uma parte ou das partes ou o assistente técnico dessas partes, para que o juiz, de posse dessas informações, possa aí decidir quem vence a causa, né? Quem pode exercer essa profissão? Na verdade, todas as áreas podem participar ativamente dessa profissão, sendo ele profissional liberal, sendo ele recém-formado, sendo aposentado, sendo servidor público, só que tem alguns detalhes que a gente tem que ter com relação às atribuições. Eu preciso ter um curso superior ou um curso de tecnólogo com comprovação, né? Eu preciso estar cadastrado ao meu conselho de classe, e esse conselho tem que estar atualizado, né? Não adianta eu não pertencer mais, por exemplo, no nosso caso, ao CREA, e querer fazer esse trabalho, ou, em alguns casos, eu
estar aposentado, como foi nos casos que aconteceu conosco. O profissional que foi nomeado, ele era perito na Bahia, mas o CREA dele na Bahia, ele já tinha cancelado, né? Ele se aposentou, deixou de pagar o CREA, e ele foi nomeado. Então, com o passar do tempo, essa nomeação foi desfeita. Quem pode exercer, como eu falei para vocês, todas as áreas. E algumas pessoas me perguntam assim, pois mas tem lugar para todo mundo? Será que são só engenheiros? No nosso caso aqui, todas as áreas de engenharia podem prestar esse tipo de serviço, né, aos tribunais de justiça, mas tem lá os arquitetos, tem os médicos, economistas, enfim, todas as áreas. O único detalhe é assim, não existe obrigação do juiz de contratar, de nomear, né? Então, tem áreas que, por mais que você se enquadre tendo curso superior e está cadastrado nos conselhos, nem sempre o juiz vai solicitar esse tipo de ajuda, de auxílio, né? Então, um colega me perguntou, mas eu sou professor, eu posso ser perito? Pode, se você for, né, se formou em pedagogia e está credenciado, pode. Eu só não sei informar se tem demanda nessa área, né, para essas áreas mais diferentes. Engenharia tem, medicina tem, odontologia tem, contadores tem, a parte mesmo de corretores tem, junto com o pessoal da civil, né? Então, a área tem bastante. Algumas características que eu julgo importantes, e aí eu coloquei 3, né? São algumas atribuições, algumas características que são imprescindíveis e o conhecimento técnico. Com relação às atribuições, eu já mencionei, a gente precisa ter o curso superior completo ou curso de tecnólogo e precisa estar cadastrado junto ao conselho de classe. Com relação a características imprescindíveis, a primeira delas é você ter domínio daquilo que você vai fazer a perícia, né? Então, às vezes, os juízes confundem muito, eu acho que é a mesma confusão que a gente faz com o direito, né? Para a gente, o advogado, ele tem o tributarista, tem o criminal, né? E cada um tem sua área. O juiz, quando olha para a engenharia, ele acha que a engenharia é tudo igual. Se você é engenheiro, você pode atuar em qualquer área. Então, às vezes, eu recebo da engenharia civil, às vezes da elétrica, né? Então, obviamente, eu faço a recusa por não ser uma atribuição minha. Mas quando você recebe, então, você tem que ter esse conhecimento pleno no tema que vai ser, você vai ser responsável por responder os quesitos. Outro ponto importante é você conhecer a rotina e a prática forense. O juiz sente isso quando ele conversa com você, quando você não sabe elaborar uma petição, ou quando você não cumpre os prazos que estão estipulados, né? Quando você não dá o tempo do aviso de perícia para que as partes possam se mobilizar para estarem juntos no dia da vistoria. Outro detalhe, bom, esse em qualquer área, né? Honestidade, moral, ética, domínio técnico. Que mais? Domínio da língua. Parece uma coisa diferente, assim, pouco importante, né? Porque a gente, quando é na engenharia, normalmente diz assim, eu gosto de matemática, mas eu não me importo muito com o português. Se você vai entrar numa área jurídica, é bom você implementar todo o seu linguajar e ter domínio da língua portuguesa, né? Então, a gente vê muitos erros, mesmo dos advogados, às vezes, mas o perito não pode apresentar esse tipo de erro, né, perante o juiz. Outro detalhe, às vezes, tem relação com... às vezes, as partes solicitam que o perito se posicione. E existe um artigo, que eu não me lembro, talvez o Emerson possa me ajudar, não lembro de cabeça,
que diz que o perito não pode ultrapassar os seus limites de competência, ele não pode colocar nenhum posicionamento seu. Então, existe no Código de Processo Civil um artigo, eu já me lembro qual que é, que você não deve se pronunciar. As respostas aos quesitos devem ser fundamentadas, claras e transparentes, simples, para que o juiz possa, com base nelas, tomar a sua decisão. E, finalmente, como eu falei para vocês, respeitar os prazos, né? O juiz estabelece normalmente o número de dias para você aceitar a nomeação ou não, o número de dias para você elaborar o laudo, o número de dias para você fazer o aviso de perícia, e isso, a não ser que você tenha uma justificativa muito boa, é que você pode fazer uma solicitação de prorrogação. Caso contrário, segue-se o número estipulado pelo juiz. E qualidades técnicas é aquelas que a gente já tem e que eu sugiro que vocês continuem ampliando, né? Não é porque você é formado numa área de engenharia e trabalha com estruturas, vou puxar um pouco para civil, né? Ou então trabalha com máquinas térmicas ou motores na área de mecânica, ou ainda na parte de qualidade, na engenharia de produção, que você não tem que conhecer as outras áreas também, né? Uma ampliação desse conhecimento é sempre muito positivo. Bom, com relação ao perito, existem em alguns momentos que há necessidade do perito também solicitar uma ajuda, através de um assistente técnico do perito. Então, por mais que o perito conheça aquela área, domine aquela área, algumas vezes a gente precisa tirar algumas dúvidas ou executar alguns ensaios ou testes, né, com outros engenheiros. Então, a gente acaba trazendo esse engenheiro, e esse engenheiro que auxilia o perito é conhecido como assistente técnico do perito, né? Então, ele se junta ao grupo para fazer o assessoramento. Isso com base, novamente, no Código Processual Civil, já chamado novo, mas ele é de 2015. E, por fim, essa parte de assistente técnico, qual é a diferença do perito para o assistente técnico, né? O perito é aquela pessoa que é nomeada pelo juiz para auxiliá-lo nos conhecimentos que ele não tem. O assistente técnico, por sua vez, pode auxiliar o perito, mas também pode participar com auxílio nas partes. Então, o autor dos autos, né, do processo, ele pode solicitar um assistente técnico que elabore os quesitos, ou que faça uma leitura do laudo que o perito nomeado pelo juiz fez. E as custas do assistente técnico são as custas direto da parte que o contratou. Então, é um profissional como outro qualquer. Outro detalhe, eu posso trabalhar como perita judicial sendo nomeada pelo juiz, mas eu posso ser, em outro momento, assistente técnico de outra parte. Isso acontece, inclusive, com muita frequência. Diferença principal entre o perito e o assistente é que o perito é nomeado pelo juiz e ele escreve o laudo, elabora o laudo, e o assistente técnico faz o parecer. Então, ele vai elaborar os quesitos, vai ler o laudo do perito e vai questionar. Normalmente, eles têm a mania de contestar ou contradizer o que o perito diz. E vocês já devem saber por quê, né? Se a gente escreve alguma coisa que não seja do agrado de uma das partes, é óbvio que ele vai dizer que o laudo não está adequado, que o perito não fez direito, que o perito não se aprofundou, que o perito não concluiu, né? Na verdade, a conclusão não é do perito, a conclusão é do juiz, é o magistrado que cuida de quem vai vencer ou não a causa. Alguns detalhes com relação a leis e regulamentações que eu gostaria de passar para vocês, diz respeito ao Código de Processo Civil, também de 2015,
no qual tem 3 artigos importantes. O artigo 149 define quem são os auxiliares da justiça. E aí vocês vão ver, né? São diversas pessoas que fazem parte desse grupo, né? Sendo o perito, o escrivão, o chefe da secretaria, o oficial de justiça, que normalmente acompanha o perito em algumas diligências, né? Isso acontece normalmente quando, por exemplo, tem uma empresa que está usando um software pirata e houve uma denúncia, né? Normalmente um funcionário que se julga lesado faz uma denúncia anônima para o Ministério Público e aí entra esse documento entra, né? A Microsoft, por exemplo, solicita que seja feita essa vistoria e aí combina-se o oficial de justiça com o perito para se deslocar até a empresa. Então, ele normalmente corre em segredo de justiça e os dois vão na empresa para verificar se aquela denúncia realmente tem fundamento. Então, o oficial de justiça normalmente se identifica, pede para fazer a entrada e poder acionar ou verificar todas as máquinas que tem aquele software, né? E o perito vai para verificar se realmente esses softwares que estão sendo usados são piratas ou não. Então, tem vários ali, né? Tem o mediador, tem o tradutor, tem o intérprete, todos esses são os auxiliares de justiça. Já no artigo 156, o Código de Processo Civil define que o juiz pode ser assistido pelo perito quando ele precisa de um conhecimento técnico ou científico específico. Então, ele vai nomear alguma área diferente da engenharia, no nosso caso, e vai pedir que ele o auxilie na resposta aos quesitos. E, finalmente, o 157 define que o perito deve cumprir esses prazos todos, né? Uma vez aceito a nomeação, ou então ele pode se justificar e pedir a recusa da nomeação. Então, são basicamente os 3 artigos principais do CPC que fazem parte dessa regulamentação. Já com relação ao CONFEA, existe uma resolução, a 345, que determina algumas áreas que os engenheiros podem atuar. Então, tem a vistoria, a arbitragem, a avaliação e a perícia, né? Então, cada um deles tem um foco diferente e, no caso da perícia, é aquela atividade no qual o perito vai buscar responder aos questionamentos de forma a proporcionar ao juiz todas as informações que ele precisa, né? Então, o CONFEA também define essas etapas todas. Um tempo atrás, eu até procurei saber um pouco mais sobre arbitragem e avaliação, mas você tem que fazer um curso de arbitragem e avaliação para daí poder participar nessas áreas, né? Você não é como na perícia, né? Você tem que ter um curso específico. Com relação ao mercado de trabalho, e aí vocês podem estar pensando assim, né? Tudo muito bom, então, mas por que ela está falando sobre isso se o mercado de trabalho, se ela está pondo, inclusive, né, abrindo esse espaço para outros entrarem nessa atividade? Então, eu vou mostrar para vocês ali o mercado de trabalho, segundo o Conselho Nacional de Justiça, vem crescendo. Se vocês observarem o gráfico, deixa eu puxar aqui, aqui. Se vocês observarem, gente, não consigo ver. Não estou conseguindo abrir. Mas, enfim, se vocês observarem ali no gráfico da direita, esse Tribunal Estadual, o Tribunal de Trabalho e o Tribunal Federal, eles vêm crescendo o número de casos que a gente considera não criminal, é só civil. Se vocês observarem só a parte do estadual, vocês vão verificar que teve crescimento razoável de 2015 a 2020, chegando até em torno de 18 mil casos de movimentação não processual no TJ estadual.
São 18 mil novos processos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, de 2020, né? 2019 2020. Se nós considerarmos que nós temos aí em torno de 10 a 20% necessitam de algum tipo de perícia, nós estamos aí considerando 3.620.653 casos que, em princípio, né, poderiam necessitar da presença do perito. Aí eu estou envolvendo todos os peritos, né, não é só a engenharia, são todos os peritos que estão nesses processos que chegaram no Conselho Nacional de Justiça. Então, mercado existe, o que existe é falta de peritos habilitados, peritos bem formados, peritos que tenham um relacionamento bom com os juízes, mostrando moral, a ética, escrevendo de forma adequada, podendo auxiliar o juiz, então, dessa forma, né? Então, não são muitos, né? Então, por isso é que eu não fico com medo de fazer esse tipo de palestra, porque eu sei que muitos de vocês vão poder trabalhar junto, né? Porque espaço tem, mercado existe. Bom, uma etapa importante também diz respeito ao cadastramento. E esse cadastramento é normalmente feito hoje através de um online, que eu vou passar para vocês o linkzinho. Então, vocês vão entrar nesse sistema e vão preenchendo, né, as informações necessárias para o cadastramento. Só um pouco antes do cadastramento, tem em princípio, 4 pessoas, personagens importantes no processo, que é o magistrado, seguido do perito e das partes. Então, nós temos lá o autor e os réus. O magistrado, o juiz, é a pessoa que faz a nomeação do perito para auxiliá-lo com esses conhecimentos teóricos que ele não tem. O perito, por sua vez, o profissional habilitado que tem esses conhecimentos e que vai poder responder aos questionamentos daquele tema do objeto da lide que está vinculado ao processo. O autor é normalmente a pessoa que inicia o processo e abre a causa, né? E ele faz isso através de uma petição chamada petição inicial. E, finalmente, o réu ou os réus, que podem ser pessoas físicas, jurídicas, órgãos públicos, podem ser 2 pessoas jurídicas, podem ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, enfim. Os réus podem ser uma mistura de pessoas ali, né? E que cada um vai se posicionar, contestar a essa petição inicial que o autor faz na sua inicial. A gente faz, então, uma etapa de cadastramento através dos sites dos tribunais de justiça. E quais tribunais? Aí vai depender do tribunal que você quer trabalhar. Então, você pode, no nosso caso, entrar no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e o linkzinho está ali embaixo, né? Tem portal.tjpr.jus.br/caju. Caju não é caju de fruta, é de Cadastro de Auxiliares de Justiça. Então, vocês vão entrar nesse link e ele vai pedir uma série de informações e essas informações são, quando você preenche esses dados, você tem que comprovar. Então, se eu sou engenheira mecânica, eu vou ter que apresentar o meu diploma. Se eu tenho especialização, eu tenho que apresentar o diploma de especialização. Se eu sou cadastrada no CREA, eu tenho que apresentar o meu documento, minha carteira do CREA. Então, toda documentação que você colocar nesse sistema, você vai ter que apresentar o documento oficial, fazendo o upload desse documento direto no portal do TJ. Feito o cadastramento, aí, passado algum tempo, né, vejam, as pessoas têm ampliado esse leque de cadastramento, o juiz faz a nomeação. Como é que ele faz a nomeação? Ele faz a nomeação quando ele precisa da informação e ele vai seguir esses engenheiros que estão cadastrados no CAJU, no Cadastro de Auxiliares de Justiça. E ele vai pegando
um atrás do outro, né? À medida que ele for chamando, ele vai escolhendo um para que todos possam trabalhar na área. Ele normalmente não dá preferência para um perito específico, ele vai tomando na ordem, né? É óbvio que se você não cumpre prazo, se você não escreve direito, né? Com erros crassos de ortografia, de concordância, enfim, se você não responde os questionamentos que são feitos, é óbvio que ele tem o direito de não te escolher, né? Mas eu acho que não é esse o caso. Feita a nomeação pelo juiz, o perito recebe, através do e-mail que ele cadastrou, uma intimação para se pronunciar sobre se ele aceita ou não essa nomeação. E ele tem um prazo de 5 dias para esse pronunciamento. Ele pode recusar? Pode. Se ele aceitar, por sua vez, ele tem que fazer a proposta de honorários, né? Então, começa o processo todo no qual você começa a trabalhar com essa etapa de nomeação. O problema é que hoje, ou de um tempo para cá, isso tudo acontece no online e o juiz não te conhece. Ele vai ver lá o nome, né? Vai ver que a Karen é perita na engenharia mecânica, mas ele não sabe que eu sou eu, né? Ele não me conhece. Então, o que eu sugiro como estratégia desde que seja possível, óbvio, né? Não estou considerando essa pandemia, mas existe essa possibilidade também. Existem 4 pontos principais que eu utilizo como estratégia para que o juiz me conheça. Eu chamei isso de visita inicial. Nessa visita inicial, eu levo comigo uma carta de apresentação, dizendo as minhas principais atribuições, nada mais do que uma meia página, meia lauda, só para que ele me conheça, né? E justamente para eu poder entrar no gabinete dele. Eu levo junto um modelo de currículo vitae resumido, porque uma coisa é você se apresentar, e a segunda coisa é ele olhar se aquilo tudo que todas as atribuições que você tem, todas as áreas que você pode atuar, ele já tem isso do lado na mesa dele. Então, qualquer coisa ele já puxa, é um problema de automotivo, é um problema de fábrica, é um problema de equipamento, ele já tem a listinha dele de peritos que podem atender, ele vai checar qual que é o próximo da vez e vai escolher. Outro ponto importante, como eu já mencionei anteriormente, você tem que conhecer a prática e a rotina forense, né? Então, você tem que conhecer todo esse linguajar na área dos juízes, né, dos advogados, para não passar por um desconhecido. Isso transmite uma falta de conhecimento e o juiz nota isso logo no começo. Um quarto ponto é fazer um pitch, né? Todo mundo está falando de pitch ultimamente, aí faz 1 minuto, 3 minutos, faça uma apresentação rápida, e eu sugiro que você faça também. Então, estude aí, faça uns 30 segundos, 1 minuto, não mais do que isso, repete várias vezes, ensaia várias vezes, e quando você chegar para falar com o juiz, é esse o tempo que você vai ter que trazer a sua mensagem. É como se eu estivesse encontrando o juiz no elevador, no 5º andar, e eu tenho que falar tudo o que ele precisa saber sobre a minha pessoa quando a gente chegar no térreo. Então, é 30 segundos, né? Então, nessas 4 formas, você se apresenta para o juiz para ele te conhecer pessoalmente. E existe uma diferença muito grande entre ele te visualizar, te conhecer pessoalmente, ou se ele só te conhecer pela internet, né? O que é esse currículo resumido que eu falei para vocês? Eu pus o meu aí para vocês terem uma ideia, né? É simples, direto e basicão. Meu nome, qual é a área que eu trabalho, né? Engenheira mecânica, sou perita judicial, as varas que eu atendo, qual é o meu CPF e qual é o meu CREA. Um pouco sobre a área de atuação, ali dizendo o que eu posso ajudar, um pouco sobre história acadêmica e informações para contato, caso ele precise me contactar, ele tem o meu celular, tem o meu endereço, tem o e-mail, ele pode me acessar de qualquer forma.
Isso é um currículo vitae resumido. Se você não gostar da cor do azul, pode mudar, mas a engenharia azul, né? Pode ser verde, talvez, os coxas, o vermelho para os atleticanos, talvez alguma outra cor ali para os outros times, né? No Paraná, enfim. Escolhe uma cor e encaminha isso. Pode ser por e-mail, mas, de novo, a vantagem de você levar pessoalmente é grande, né? Ele te conhece pessoalmente e já tem a lista das varas que você trabalha. Bom, com relação à etapa posterior, à sua etapa de nomeação, então o juiz te escolheu para ser perito naquela área, ele faz a nomeação, e nesse momento, quando ele faz a intimação para você se pronunciar do aceite ou da recusa, ele também abre o prazo para as partes apresentarem quesitos. Junto com isso, ele ainda define um prazo de entrega do laudo, e esse prazo é de 30 dias. Feito essa intimação, você tem um prazo de 5 dias que você pode aceitar ou recusar. E, se você aceita, faz a apresentação da proposta de honorários, se não, você pede a destituição por algum problema ou algum impedimento ou suspeição. E eu vou falar com um pouco mais detalhes mais para frente. Se você aceita, você faz o aviso de perícia. E esse aviso de perícia, normal, eu tenho usado, e já é de praxe, a gente deixar um período de em torno de 30 dias. Por que tanto tempo, né? Porque as partes têm que receber intimação, eu tenho que dar tempo para o cartório ou para a vara se receber a informação, para ele intimar as partes, para as partes acessarem o sistema, o Projude, e aí se certificar de que ele sabe que a perícia vai ser daqui 30 dias. Né? Então, eu tenho um tempo. Então, quando eu faço o aviso de perícia, eu já estabeleço 30 dias. E feito o aviso de perícia, aí você, 30 dias depois, né, você já parte para a vistoria do objeto da lide e a elaboração do laudo. Lembrando que você tem esse prazo para entrega. Ah, mas e se eu não conseguir fazer? Se você não conseguir fazer, já de cara você nota que vai ser mais complicado para você poder elaborar em 30 dias, você já pede mais de 30. Se você não fez o pedido inicial, você pode pedir uma prorrogação para o juiz, através de um processo de petição, e aí você solicita para ele uma prorrogação. Normalmente ele vai te fornecer mais 15 dias para você poder finalizar o laudo e apresentar o laudo para ele. Então, essas etapas e prazos são importantes. Com relação à recusa, eu posso, por uma série de motivos, recusar a nomeação. E eu coloquei alguns ali. Então, veja lá, o primeiro é o motivo legítimo. Ele recusa, tem um artigo 378 do Código de Processo Civil, que ele recusa porque ele não se sente, ele não tem conhecimento adequado para aquele tipo de tema. Ele pode pedir porque existe uma série de motivos que eu chamei de motivos cabíveis. Esses motivos cabíveis são lá, eu faço parte do processo, obviamente eu não posso me defender, né? Eu não posso atuar por causa própria, eu não posso estar casado com uma das partes, ou mesmo ser advogado dela, eu não posso ser de confiança de uma das partes, a ser amigo íntimo ou inimigo, ou ainda, se eu for parente, até terceiro grau, de qualquer uma das partes. Então, esse motivo já eu peço a recusa. Outros motivos, às vezes você estabelece um patamar de honorários e esses valores o juiz estabelece um valor menor, por algum motivo. Muito embora a gente tenha lá, através de entidades, um número de horas, o valor da hora para os honorários. Mas, às vezes, o juiz acha que vale menos o teu trabalho, então ele pode estabelecer um valor, você pode colocar que não consegue responder os quesitos, porque vai precisar de uma série de ensaios, ou vai ter deslocamento, ou vai
dele, né? Então, você pede que ele faça, você mostra a recusa por petição, justamente justificando que os valores estipulados são muito abaixo daqueles que vão ser necessários. Finalmente, com relação a honorários, que é a parte que interessa bastante para todo mundo, né? Como é que eu faço o cálculo dos honorários? Eu faço isso através do valor da causa, eu estabeleço o número de horas. Como é que eu estabeleço o número de horas? Esse é uma questão importante, porque você tem que ter uma noção grande do que você vai ter que saber daquele tema, quantos quesitos você vai ter que responder e o prazo que você tem para apresentar. Então, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, o IBAP, tem lá o seu valor hora, né? Todo ano ele renova, então você pode estabelecer o valor em função do número de horas que você vai gastar para fazer aquele laudo. Normalmente, a gente estabelece errado. Eu já vou antecipando para vocês que a gente às vezes acha que é pouco, são poucas horas e acaba descobrindo que são muito mais, né? Então, com o tempo você aprende a ajustar isso aí. Esse valor do número de horas é vinculado a esses 5 itens que eu coloquei do lado esquerdo ali. Você vai ter que ler os autos, você vai ter que estudar os quesitos, você vai ter que iniciar a perícia, fazer algumas vezes algumas diligências, porque tem documentos e informações que não estão presentes. Você vai ter que verificar se você vai precisar de algum tipo de ensaio e vai ter que cotar esse ensaio com uma empresa. Você vai fazer a perícia, normalmente 2 horas, 2 horas e meia, às vezes 3 horas, para verificar todos os itens. Você vai ter que ter o tempo para elaborar o laudo e ainda pode ser que você precise fazer esclarecimentos, né? Se o assistente na parte achar que vai te contradizer uma série de pontos, você vai ter que esclarecer. Então, o valor na causa é um item, o pessoal da civil costuma fazer isso de uma forma um pouco diferente. Na mecânica, na produção, na elétrica, a gente usa o número de horas normalmente. Feito esse estabelecimento do cálculo de honorários, a gente faz a petição através do sistema judiciário, que chama ProJude, e faz uma solicitação desse valor. Esse valor, normalmente, a gente pede um adiantamento de 50% para iniciar os trabalhos e os 50% finais quando entregar o laudo, ou, se o juiz achar interessante, a gente faz ao final do processo. É interessante ver que existe um tempo que as partes ainda podem se pronunciar com relação a esse cálculo de honorários. E, normalmente, eles pedem para a gente baixar. Então, o IBAP define um número mínimo de horas, ou, enfim, as instituições de perícias estabelecem o número mínimo de horas em função do salário mínimo profissional. E aí minha internet tá caindo aqui. E aí eles fazem solicitação e você pode revisar os valores que foram estabelecidos na proposta de honorários. Com relação ao pagamento dos honorários, vai depender de quem solicitou a perícia. Se o autor fez a solicitação, ele arca com o valor e depois ele é ressarcido. Se a parte solicitou, a outra parte, né, os réus pediram a perícia, eles arcam e também, se eles vencerem a causa, eles pedem o ressarcimento. Se os dois pedirem, aí o juiz faz um rateio de valores e se uma das partes não tiver condições financeiras para arcar com os honorários do perito, ele entra numa área chamada de justiça gratuita, né? Então, quem vai te pagar é o Estado ou a União. E aí, só o final da demanda. Então, demora um pouco mais para você receber. Essa proposta de honorários também pode ser impugnada. Normalmente inclusive, né? Então, as partes, você apresenta os seus honorários, faz uma petição,
as partes têm um tempo para avaliar a solicitação de honorários que você fez, e aí os advogados das partes normalmente utilizam de outras propostas para tentar reduzir o teu valor. Isso é comum. O que eu normalmente faço eu respondo justificando o valor da proposta, e normalmente, aí varia, depende muito do que, da gente conhecer as partes, mas eu posso ratificar o valor dizendo, olha, eu não vou baixar, ou então eu considero uma redução de tal forma que eu arque com alguma coisa da despesa. Mas, como eu falei para vocês, existe um valor estabelecido nas instituições, né? Eu estou colocando o IBAP, né? Como instituição, e ele tem um valor hora mínimo de R$ 467. E você tem 10 horas mínimas para você elaborar um laudo, o que totaliza aí R$ 4.670 para você fazer uma avaliação. Esse é o valor mínimo. Lógico que tem muitas outras, tem causas que são muito mais, valores muito mais elevados, né? Com relação à vistoria, eu vou tentar correr um pouquinho aqui, porque eu acho que já daqui a pouco acaba o meu horário, né? Na etapa de vistoria, a gente tem algumas etapas que têm que ser consideradas. Primeiro, você manda aviso de perícia e tem o prazo de 30 dias para que eles sejam intimados, né? E tenham conhecimento. Aí, no dia da perícia, você entra para fazer a perícia, tem normalmente uma reunião com os assistentes técnicos das partes, para tirar algum tipo de dúvida que tenha surgido na sua leitura dos autos. Você, a partir daí, verifica se eles têm alguma outra colocação, algum outro documento que eles queiram colocar. Verifica-se, então, posteriormente, as informações, estabelece-se qual vai ser a metodologia usada, então eles estão cientes de como você vai trabalhar, e você começa efetivamente a avaliação do objeto da lide, né? Então, você vai fazer a avaliação de um veículo. Eu fiz uma avaliação uma vez de um Fiat que uma professora comprou 0 quilômetro, e o Fiat, ela não podia sair com o Fiat na chuva, porque toda vez que ela saía na chuva, entrava água do lado do passageiro e inundava ali, fazia uma piscina, né, onde você põe o pé do lado do passageiro. E o carro fica com aquele cheiro forte, né, desagradável. Ela pediu 11 vezes para que eles resolvessem o problema de entrada de água no carro. Até que ela entrou com a ação e chegou o dia da avaliação, né? E efetivamente eu entrei numa concessionária, você escolhe o lugar que você vai fazer a perícia, eu pedi que fosse numa concessionária, ela levou o carro, eu pedi que fosse no lava-car da concessionária, entrei dentro do carro e mandei jogar água. E aí, passado um tempinho, eu comecei a notar que entrava realmente água, porque na porta do carro tem um ladrão, né? Quando chove, a água passa do vidro, entra na porta e esgota embaixo. Estava todo ele obstruído porque ela tinha mandado colocar um alto-falante, e o rapaz, a pessoa que fez a colocação do alto-falante, deixou um pedacinho de fio elétrico, enfim, coisas que tamparam o ladrão, né? A saída da água. E todo dia que chovia, entrava água lá dentro. Então, essa avaliação do objeto da lide é justamente essa parte que o perito faz e pode estar acompanhado, inclusive, das demais técnicos que estão envolvidos naquele processo. Existem momentos em que eu solicito documentos que não estão colocados nos autos, e daí a gente passa para a elaboração do laudo. O laudo, por sua vez, é o documento que mostra todas essas informações e que parte-se do princípio de responder os quesitos que foram estabelecidos e que foram respondidos ou avaliados durante a vistoria. No laudo, o que eu preciso apresentar? Primeiro, ele tem que ser um laudo objetivo, tem que ser claro, tem que ser muito bem escrito, e ele faz a exposição do objeto da perícia. Um segundo ponto importante são as informações necessárias para o perito.
Então, às vezes, se faz necessário a oitiva de testemunhas, as informações, as planilhas, os documentos, as fotografias, enfim, tudo que possa me ajudar no embasamento das minhas respostas. Tem uma etapa que é de respostas, onde eu vou responder os quesitos que foram elaborados pelas partes ou mesmo pelo juiz. Tem a parte da fundamentação, como é que eu escrevi um hoje que me perguntava assim, como é que funciona o sistema de refrigeração, sistema de arrefecimento do motor? Então, eu tenho que fundamentar, e essa fundamentação tem que ser, novamente, com uma linguagem simples, com coerência, né? Com as informações necessárias para que o juiz possa concluir de quem é a razão. A prorrogação, como eu já falei para vocês, pode acontecer de eu pedir uma prorrogação, eu posso fazer isso uma única vez, e ele vai me ceder aí mais 15 dias para eu poder entregar o laudo. E, finalmente, depois que eu fiz tudo isso, apresentei o laudo, as partes podem ainda impugnar o laudo. Normalmente acontece quando elas não estão de acordo com o que o perito falou. Então, daí vem a etapa de esclarecimentos, que eu mencionei anteriormente, em que você coloca o seu posicionamento de novo, né? Ratificando o que você escreveu, ou às vezes até retificando, se for o caso. Terminando, só para que vocês possam, para não explodir o meu tempo aqui, né? Acho que está quase em 1 hora, de maneira bastante resumida. O que eu preciso? Eu preciso estar profissionalmente habilitado, ou seja, eu tenho que ter formação técnica universitária. Eu tenho que estar de classe. Eu tenho que fazer o cadastramento no Tribunal de Justiça do estado que eu quiser. Então, no nosso caso ali, o TJPR, em Santa Catarina é TJSC, se é São Paulo é TJSP e assim por diante. E aí eu entro com todas as informações, currículo, certidão, enfim, todas as informações que são necessárias, e eu faço esse cadastro pela internet. Em alguns casos, quando o fórum é pequeno ou quando a comarca é pequena, eu posso fazer isso presencialmente. Um item que eu não coloquei, mas que está aqui no resumo, é você precisa ter uma certificação digital. E aí você escolhe qual é o certificador que você tem o melhor valor, né? A Serasa, sei lá, um órgão certificador, você compra esse teu certificado digital para que você possa fazer o upload dos documentos no sistema judiciário, né? Ou em qualquer momento, né? Até no imposto de renda a gente tem que fazer isso através do certificado digital. Qual é o objetivo? O objetivo é que ele assegura o sigilo, que foi você que fez o preenchimento daquele documento, e a autenticidade das informações. E para aqueles, em alguns estados, existe a necessidade de você fazer um curso de capacitação em perícia judicial. Eu vou citar o caso do Rio de Janeiro, porque lá eles pedem, né? O curso tem que ter 21 horas, você tem que fazer esse curso e para poder se cadastrar, você tem que entrar com o certificado do curso. Os outros, aqui no estado do Paraná não precisa, Santa Catarina não precisa, Rio Grande do Sul não precisa, São Paulo não precisa, mas enfim, tem alguns estados que precisam desse curso de capacitação em perícia judicial. Nesse curso de perícias, o que se abrange? Então, normalmente o que se sugere é que seja eu comentei com vocês, né, de engenheiro para engenheiro, porque a gente tem uma linguajar diferente. É uma ótima oportunidade para você conquistar respeito e um recurso financeiro a mais dentro da sua área de atuação. Normalmente os conteúdos são online. Ele tem uma série de vantagens, tem acesso a uma série de documentos, petições, enfim, documentos que você usa no seu dia a dia para fazer essas apresentações de documentos, e, finalmente, auxiliam na parte dos trâmites burocráticos, né? Então, para nós, minha percepção inicial eu não sabia nem o que era uma petição. Quando eles dizem que os autos estão conclusos, para mim, no começo, por que estão conclusos? O que é concluso, né? Então,
Esses trâmites burocráticos são importantes e os cursos normalmente trazem esse tipo de informação. É por isso, inclusive, que eu estou montando esse curso de perícias judiciais. Tem muitos conhecidos, tem muitos ex-alunos, alunos que me pedem, então eu estou montando um curso bastante que tem todos esses tipos de informações que vocês precisam, né? Então, em breve, vocês já vão receber essas informações aí pelas mídias sociais também, e eu provavelmente vou usar aquela plataforma da Hotmart. E aí, finalizo agradecendo a oportunidade, né, ao Douglas, que fez esse convite, né, ao Instituto de Engenharia, através do engenheiro Nelson, do engenheiro Emerson e do diretor técnico, do engenheiro Rodrigo, por ter tido essa oportunidade de trazer esse tema para vocês, né? Sei que podem surgir dúvidas, eu já fico à disposição de vocês para tirar essas dúvidas aí. O meu contato está colocado ali, se vocês precisarem também, por favor. Veja que o meu celular é bem fácil de decorar, então é bem fácil de me ligar. Obrigado, Karen. Por hora, temos várias perguntas aqui, enquanto o pessoal está digitando. Eu gostaria de convidá-los, no dia 26/7, o Instituto de Engenharia está promovendo uma outra palestra que tem bastante ligação com essa, que se trata de avaliação de máquinas e equipamentos. Está na segunda-feira, assim será próxima na outra, às 19 horas, uma palestra que deve ser de interesse da maior parte dos que estão hoje ouvindo. No dia 21/7, semana que vem, quarta-feira, às 2 horas da tarde, um assunto que também interessa a engenheiros mecânicos, engenheiros civis, que tem muitos aqui que eu estou vendo que estão participando, onde um palestrante da Noruega, um professor, vai proferir uma palestra em inglês, falando como aproveitar a energia para trocar calor pelas estacas de uma edificação. Então, a climatização tem toda a ligação com a engenharia mecânica, né? Então, acho que é um assunto de interesse mútuo aí de engenheiros civis e mecânicos. Bom, perguntas que temos aqui. Simão, boa noite. Já tirei algumas dúvidas com a professora Karen, entretanto, uma dúvida ainda persiste. É possível ser perito morando no exterior? Olha, não é. Você pode fazer o cadastramento, mas o problema é o seguinte: se a vistoria precisar ser presencial, você vai ter que se deslocar para fazer essa vistoria. Em alguns casos, a vistoria ela é baseada só na documentação. E aí não precisa você estar presencialmente. Isso se o juiz te permitir que você faça o que a gente chama de perícia indireta. Então, não. Nesse caso, não precisaria estar presente. Wellington, uma vez cadastrado, é possível escolher as perícias a serem realizadas ou, se for nomeado, tem-se a obrigação? Acho que você respondeu ao longo da palestra. Não tem. Na verdade, eu tenho recebido muitas perícias onde eu tenho muitos peritos simplesmente recusam, ou por impedimento, ou porque não estão atuando, ou porque não querem aquela perícia, ou porque não têm conhecimento na área. Você não é obrigado a aceitar a nomeação, você pode recusar. Logicamente, você tem que apresentar uma justificativa muito forte, né? Porque, afinal de contas, o juiz está te solicitando um auxílio. Então, é interessante que você justifique de maneira plena por que não pode fazer essa ajuda, né? Isso normalmente acontece, inclusive, tomando um pouquinho mais de tempo, Rodrigo, acontece em justiça gratuita. E nesse caso, é interessante colocar que é lógico que justiça gratuita é final, né? E quando eu receber, vai ser uma parcela estabelecida pelo CPC também, que é 300 e poucos reais. Às vezes não dá nem para gasolina. Mas o juiz interpreta a tua negativa com relação à justiça gratuita como se você não quer fazer, você só quer pegar o filé mignon, né? O osso você não quer. Então, eu pego justiça gratuita com bastante frequência, no sentido de auxiliar o magistrado, porque senão os processos ficam parados, né? Se não tiver perito nenhum para ajudar o juiz, como é que se resolve o processo, né? Então, mas acontece de ter muitos pedindo recusa, sim. Participante que entrou como Rockefeller Center, ele pergunta duas coisas. Se o juiz começa a pedir 3 propostas de honorários, fazendo leilão, como proceder? E segundo,
Se você recebeu 50% de adiantamento para cobrir despesas iniciais e no meio da perícia tem um acordo, você precisa devolver os honorários? Normalmente o juiz não faz esse, né? Eu nunca recebi nenhum tipo de leilão de honorários, né? É lógico que se você estabelece um valor mais alto, a parte vai dizer que o teu valor está muito alto. Daí você verifica se você, dentro do que você estipulou, obviamente, a gente como engenheiro é muito, eu falei para vocês, a gente é muito quadradinho. Então, você estabelece a tua parcela de honorários e tem um pouquinho de gordura ali, porque sempre um vai chorar um pouquinho, ou, né? Mas, normalmente, eu faço ela justa de tal forma que eu ratifico. Se eles pedem a impugnação, eu ratifico o meu valor. Aí o juiz pode escolher se ele não me quer como perito. Aí ele passa para o outro perito, para uma próxima nomeação. A segunda parte da pergunta Rodrigo, esqueci. Tem eu tenho que devolver. Isso, tem que devolver. Na verdade, isso nunca aconteceu comigo, né? Eu recebi os 50%, executei e elaboro o laudo, enfim. Mas já aconteceu ao contrário, de eu não receber nada, né? Eu fazer tudo e não receber nada. Pode acontecer também. Fabiano, a tua pergunta, você fique atento ao site, assim que sair isso vai estar lá, tá? Ainda não temos data. Ellington, para ser assistente técnico, o cadastro é o mesmo do perito? Sim. Ok. Daniele, como eu faço as perguntas... bom, desculpa, Daniele, você vai poder assistir no canal do YouTube, tá? Toda essa palestra e perguntas, se você tiver dúvidas, a Karen deixou gentilmente o e-mail delas, pode encaminhar ao instituto que a gente encaminha e aí você pode tirar suas dúvidas. Fabiano Leandro, queria saber se a experiência em perícia abre portas para ser consultor em empresas, obviamente não atuando mais como perito judicial. É possível trabalhar nas duas áreas? Há conflito, né, entre perito e consultor? Não, tanto que eu sou perita e sou consultora. O que não pode acontecer é, num processo que esteja vinculado à empresa que você está dando consultoria, você não pode ser nem perito nem assistente técnico. Mas você trabalhar naquele assunto, desde que você não se esteja envolvido, né, naqueles itens ali que eu já mencionei, não vejo problema nenhum. Na verdade, eu faço isso todos os dias. Tem algumas mensagens que eu dedico aqui integralmente ao Emerson, ao Douglas, as CTs de avaliações de perícias e mecânica, que parabenizando pela palestra, o Horácio Guimarães, ex-presidente do IEP, tem o Adalberto comentando aqui também, nosso associado, um assistente técnico pode cumprir a lacuna do conhecimento técnico do perito. Porém, se há um aumento no valor no decorrer do desenvolvimento do trabalho por contratar um assistente técnico, consigo alterar os valores das custas. Isso é uma pergunta? Eu não sei se foi uma afirmação, Adalberto. Na verdade, é assim, você estabelece o valor da sua proposta considerando que você vai precisar de um assistente técnico. É óbvio que se, num determinado momento, você notar que vai ter algum acréscimo naquele valor que é estabelecido, você tem que peticionar para o juiz solicitando esse acréscimo, desde que devidamente justificado. Eu nunca fiz isso. Na verdade, quando eu estabeleço minha proposta, por isso que eu tenho que ler os laudos, conhecer tudo, né? Porque eu já, nessa elaboração da proposta, eu já sei se se o valor que eu estou pedindo vai estar contemplando assistente técnicos, ensaios, ou não. Se eu não coloquei isso na proposta, problema meu, na verdade. Eu errei e eu assumo. O João Paulo pergunta o que significa o status conclusos para despacho após o autor e a parte aceitarem a proposta de honorários. Conclusos é quando a documentação, as petições chegam para o juiz e o juiz fica com esses documentos para fazer alguma outra intimação. Então, toda vez que o processo está concluso, ele está sendo avaliado pelo juiz, e aí ele vai tomar uma decisão. Normalmente, quando acontece depois dos OKs das partes, ele só simplesmente informa o perito que ele pode começar a estabelecer o aviso de perícia e começar a vistoria.
Ok. Tiago perguntando, quando questionado por um assistente técnico de uma das partes, o perito terá que se retratar do questionamento ou é o juiz quem determinará? Na verdade, o assistente técnico, ele faz, ele só tem contato com o perito no dia da vistoria, se ele aparecer. Se ele tiver algum comentário sobre o laudo ou sobre algum posicionamento do perito, ele faz isso através de petição e coloca no processo, no sistema do Projut. E aí o juiz, ele que define. Eu falei para vocês, o perito só está ali para auxiliar. Quem define é o juiz, é o magistrado. Bom, Então, tem muitas mensagens aqui de agradecimento, de parabéns, Adalberto, Daniele, etc. Douglas, você está conseguindo aí ter acesso? Gostaria que você encerrasse, meu amigo. Eu sei que você estava com alguma dificuldade. Está com boa internet aí? Por favor, encerre. Espera um pouquinho aí, ô. Desculpa, Nelson. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a Karen pela excelente palestra, tá? E complementando algumas coisinhas, aqueles que pretendem ser perito, necessariamente tem que ler o Código de Processo Civil, certo? Sem o qual, só para vocês terem ideia, a palavra perito no Código de Processo Civil tem 79 vezes. Em tese, há pelo menos 50 artigos que o perito do Código de Processo Civil tem que saber, tem que conhecer. E é importante isso, certo? Você sabendo, bom, o prazo da perícia, realmente quem estabelece é o juiz de 30, vamos dizer, o normal, mas você pode pedir um prazo maior, e se você prorrogar, na realidade, o juiz prorroga 50% do tempo, não é 15 dias, pode ser, mesmo uma perícia de 60 dias, você pode prorrogar mais 30, assim por diante. Então, há muita flexibilidade nisso aí, quer dizer, do juiz trabalhar, certo? Realmente, aí, a Karen foi muito brilhante, né? Esclareceu todas as questões, deixou bem à vontade, certo? E, Karen, só para você saber, eu também sou advogado, certo? Então, na realidade, eu... Eu só avisa agora? Então, né, um pouquinho mais ainda, mais algumas coisas aí, sabe? Na verdade, eu tenho 4 cursos superiores, então a perícia é realmente um bom filão de trabalho e a pessoa tem que ser muito responsável. Isso é, quando o juiz te dá para você fazer uma justiça gratuita, é bom receber essa, porque você tem a certeza que você vai ser nomeado mais à frente numa causa. A minha pergunta, talvez, aí mais o aspecto financeiro. Quem paga mais? A estadual, a federal, a do trabalho? A trabalho é federal também, mas vamos dizer assim, qual é o que paga mais, assim, o perício você tem, condições? É tudo padrão, né? Não, quem paga mais, pelo menos atualmente, é a estadual. A federal é difícil de pagar e difícil de receber. A do trabalho tem feito algumas perícias no trabalho, mas tem tido algumas mudanças, né? Então, antes era sempre o funcionário que ganhava, agora parece que o pessoal não sei. Então, depende muito do que você está trabalhando. Então, mas a estadual normalmente paga melhor. Só que você tem que, né? Eu não gosto muito dos advogados, né? Ainda bem que já foi mencionado que daí eu não posso exprimir meu ranço com os advogados, mas os advogados podendo, eles diminuem bastante o valor da perícia. Então, você tem que ter uma justificativa para ratificar o valor bem fundamentado, né? Tem que ter pulso firme. É isso aí, né? Tem que ter pulso firme, tem. É isso aí. Não, Tem uma pergunta de um rapaz agora, do Claude. Como assistente técnico é responsabilidade da parte contratante? Se o contratante deixar de pagar os honorários, o profissional pode solicitar que o juiz intervenha? Olha, o assistente... Não, eu não... Se a parte solicitou o serviço de assistente técnico, ela que paga. O juiz nem faça isso, inclusive, senão você vai levar uma na orelha já, né? Perfeito, cara, é isso aí, não tem jeito, não. O juiz não é problema dele. Quem contratou, resolva-se, né? Mas parabéns aí, cara, foi muito elucidativo isso aí, foi muito brilhante aí a tua apresentação, sabe? Com certeza tem muita gente aí que vai buscar teu curso aí de perícia.
Pode. Tomara, né? Tomara. Apresente quanto antes aí para ganhar mercado. Tá para sair, tá mais uma 2 semanas já está saindo. Parabéns. E tenha certeza que o IEP aí vai divulgar esse curso aí. Se tiver um benefício mínimo para o associado, a gente faz uma boa divulgação, pode ter certeza. Tá bom? Com certeza. Douglas, então, por favor. Estão escutando, porque a conexão aqui está meio fraquinha. Mas tá bom? Dá para escutar? Dá para ouvir. Então, agradeço a engenheira Karen pela bela apresentação. Foi bastante ampla no contexto, fazer uma visão geral sobre as perícias, né? E foi bastante concisa em poder transmitir dentro dessa 1 hora e pouquinho todos os seus conhecimentos e dar o caminho das pedras para ser um perito, né? Então, em nome da Câmara Técnica do IEP, na parte mecânica e também na parte, né, Emerson, na parte da Câmara Técnica de Avaliações de Perícia, nós agradecemos a todos os que participaram dessa apresentação e, mais uma vez, lá, Karen, o nosso agradecimento em nome do IEP e de todos os ouvintes e participantes dessa live. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu que agradeço. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.